Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, ainda falando do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4, Espíritos em Condições de Sofrimento. Hoje traremos aqui a comunicação do espírito de nome Claire, da Sociedade de Paris de 1861. É uma comunicação longa, então nós vamos dividir aqui em 2 ou 3 partes para ficar melhor, né, o nosso resumo, a nossa explicação. Então ela começa mais ou menos assim, contando, né, a trajetória desta comunicação desse espírito. Tá? O espírito que ditou as comunicações seguintes é o de uma mulher que o médium conhecera em vida, e cuja conduta e caráter não justificam senão demasiados tormentos que ela suporta. Ela era, acima de tudo, dominada por um sentimento exagerado de egoísmo e de personalidade que se reflete na terceira comunicação, pela sua pretensão de querer que o médium se ocupe somente com ela. Essas comunicações foram obtidas em diversas épocas. As 3 últimas denotam um progresso sensível nas disposições do espírito, graças aos cuidados do médium que empreendera a sua educação moral. Então, veja, vai ser uma comunicação que o espírito está numa condição de sofrimento, né? E que ela necessita de cuidados e pede esse cuidado, demonstrando, né, a condição que ela se encontra. Então, nas comunicações, a gente vai perceber uma mudança de uma para a outra gradualmente. Tá? Então, na primeira parte que ela vem dar a mensagem, diz assim: aqui estou, eu, a infeliz Claire. O que queres que te conte? A resignação e a esperança não são senão palavras para aquele que sabe que inúmeras como as pedrinhas da praia, seus sofrimentos durarão por toda a sucessão dos séculos intermináveis. Eu posso amenizá-los, dizes tu? Que palavras vagas! Olha, né, a condição que ela se encontra, né? Questionando, né, na comunicação e a situação que ela se encontra, dizendo que a situação dela é tão difícil, né, que nenhuma palavra de conforto poderia mudar a condição dela. Mas, continuando, né? Onde encontrar a coragem, a esperança para isso? Tenta então, cérebro limitado, compreender o que é um dia que jamais acaba. Será um dia, um ano, um século? Que sei eu? As horas não o dividem, as estações não o variam. Eterno e lento como a água que escorre da rocha. Esse dia execrado, esse dia maldito, pesa sobre mim como uma moldura de chumbo. Sofro. Não vejo à minha volta nada a não ser sombras silenciosas e indiferentes. Sofro. Sei, no entanto, que acima desta miséria reina Deus, o Pai, o Senhor, aquele para quem tudo se encaminha. Quero pensar nisso, quero implorar-lhe. Debato-me e arrasto-me como um estropiado que rasteja pelo caminho. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez seja essa salvação? Deixo-te um pouco mais calma, um pouco reconfortada, como um velho tremendo de frio que com um raio de sol reaquece. Minha alma gelada encontra uma nova vida ao aproximar-se de ti. E aí vem a segunda parte que ela também se manifesta, né? Minha desgraça aumenta a cada dia. Aumenta à medida que o conhecimento da eternidade se desenvolve em mim. Ó miséria! Como vos maldigo? Horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento, em que, desconhecendo toda a caridade, toda a abnegação, eu não pensava senão no meu bem-estar. Sede malditos, arranjos humanos, vãs preocupações com os interesses materiais. Sede malditos, vós que cegastes e perdestes. Sou roída pelo incessante remorso do tempo decorrido. O que te direi a ti que me escutas? Vela com cessar por ti. Ama os outros mais do que a ti mesmo. Não te demores nos caminhos do bem-estar. Não engordes teu corpo à custa da tua alma. Vela, como dizia o Salvador aos seus discípulos, não me agradeças por estes conselhos. Meu espírito os concebe, meu coração nunca os escutou. Como um cão chicoteado, o medo me faz rastejar, mas ainda não conheço o livre amor. Sua divina aurora tarda muito a erguer-se. Ora pela minha alma,
ressequida e tão miserável. E continuando, né, na terceira parte da comunicação. Aí ela vem num outro momento dizendo assim para o médium, né? Venho até aqui procurar-te, visto que me esqueces. Acreditas então que preces isoladas, pronunciar meu nome, bastarão para o apaziguamento da minha pena? Não, 100 vezes não. Dou rugidos de dor. Vagueio sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo se cravar na minha alma revoltada. Rio-me quando ouço vossos lamentos, quando vos vejo abatidos. O que são vossas pálidas misérias? O que são vossas lágrimas? O que são vossos tormentos que o sono suspende? Será que eu durmo? Eu quero, estás ouvindo? Eu quero que, deixando tuas dissertações filosóficas, te ocupes comigo, que faças os outros se ocuparem comigo. Não encontro expressões para descrever a angústia deste tempo que passa, sem que as horas lhe marquem os períodos. A custo vejo um fraco raio de esperança, e essa esperança foste tu que me deste. Então, não me abandones. E aqui é a terceira parte da comunicação. Ela vai dar outras comunicações, mas vamos estar dividindo um pouquinho para ficar melhor a explicação. Então, a gente percebe ainda, na condição que ela se encontra, um pouco revoltada diante da situação que ela se descobre, né? Começando a entender na passagem da vida material para a vida espiritual, e ainda numa condição muito difícil pelo histórico, né, que ela teve na vida terrena. Mas aí, logo após a terceira comunicação dela, nós temos uma nota do Espírito São Luís, dizendo um pouquinho por que tudo isso, né? Então, fazendo aqui um resumo desse comportamento dela, ele diz o seguinte, o Espírito São Luís, né? O que ela fez, né? Por que ela se encontrava naquela situação? Qual que era o suplício dela, né? Esse sofrimento foi... O que causou isso? Então ele diz o seguinte, foi egoísta, né? Tinha tudo, exceto um bom coração. Se não violou as leis dos homens, violou a lei de Deus, pois ignorou a caridade, a primeira das virtudes, né? Que é pensar no próximo, sensibilizar-se, né, com as coisas das dificuldades dos nossos irmãos também, né? Não amou senão a si mesmo. Agora não é amada por ninguém. Nada deu, não lhe dão nada. Está isolada, desamparada, abandonada. Perdida no espaço onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa com ela. É isso o que constitui seu suplício. Explicando por que essa angústia, esse sofrimento dela, né? Um vazio interno, dado que ela era uma pessoa que era egoísta, né? O ego dela era muito maior. Por essa razão também, quando ela fez essa primeira, né, passagem, ela se sentiu também sozinha, abandonada, porque ela trabalhou mais essa questão do egoísmo dela no mundo terreno e não trabalhou, né, as virtudes intelecto-morais. E aí, logo em seguida, ele diz o seguinte: como não procurou senão gozos mundanos, gozos que não existem mais, né? Na situação que ela se encontra, esses gozos não é possível, porque ela já está no plano espiritual, fez-se o vazio em torno dela. Ela não vê senão o nada, e o nada lhe parece a eternidade. Então essa sensação de eternidade, sofrimento eterno, esse vazio, porque ela precisa reconstruir esse sentimento dela, que até então na vida terrena foi mais voltada para as conquistas materiais, né? Não sofre torturas físicas. Os diabos não vêm atormentá-la, mas isso não é necessário. Ela se atormenta a si mesma e sofre muito mais, pois esses diabos seriam ainda seres que pensariam nela, né? Como ela não, vamos dizer assim, no mundo físico, né? Ela não teve assim uma agressão, ela não cometeu erros no mundo físico, né? Equívocos no mundo físico, mas viveu em função mais das suas conquistas materiais, ou seja, para si mesmo, né? Então as dificuldades dela é o sentimento, é o sentir esse vazio, né, inconstante que a perturba, né, que a incomoda, né, nessas primeiras comunicações dela, né? O egoísmo constituiu sua alegria na terra. Ele a persegue, é agora o verme que lhe rói o coração, seu verdadeiro demônio, São Luís, né? Então aqui, fazendo, né, um resumo dessa, né, parte dessas primeiras, né, comunicações dela. Depois, na próxima semana, nós vamos continuar ainda falando desse espírito, porque tem mais ainda uma melhora, né, progressiva das comunicações delas, mas até este momento o que fica marcado para nós é o egoísmo, né,
que é aquela coisa de olhar para si mesmo, né? Que quando a pessoa não se sensibiliza pelas causas alheias, ou seja, se é um problema meu, eu me interesso. Se não é um problema meu, eu não me interesso. Quando uma pessoa na sociedade cai, todos nós caímos, e quando uma pessoa levanta, todos nós levantamos, né? Então, a média dos pensamentos e sentimentos do planeta Terra é a média da psicosfera espiritual do planeta. Então, nós precisamos ir trabalhando de uma forma coletiva para que nós possamos ter um planeta regenerado, cada vez mais equilibrado emocionalmente, né? Então, por essa razão é importante nós também entendermos as dificuldades alheias para que a gente possa mudar essa psicosfera no sentido coletivo, né? Nós não vivemos em uma ilha, eu até fiz uma anotação aqui justamente por isso, porque nós precisamos entender, compreender o que está acontecendo à nossa volta, né? Por que estamos onde estamos? Né? Por que será que nós encarnamos naquela família, naquele estado, naquela cidade, naquele país? Né? Qual é o propósito? Né? Qual é o sentimento de utilidade que nós estamos tendo naquela comunidade ou naquele país, naquela situação que nós estamos vivendo? Por que estamos ali? Então, uma bela de uma reflexão. Qual é a nossa contribuição, né, nesse sentido? Quais reflexões podemos aprender com determinadas situações e pessoas? Muitas pessoas estão à nossa volta, os nossos consanguíneos, as pessoas da sociedade, no nosso trabalho, na nossa vida social. Enfim, em todos os nossos papéis que nós exercemos, né, nós precisamos entender qual é o meu papel diante dessa situação e refletir, né, qual é o meu papel como pai, como filho, como irmão, como marido, né, como amigo, como colega, como membro da sociedade. O que eu devo, né, fazer nessas condições? Todos nós temos um papel e a gente precisa pensar nisso, se nós estamos exercendo bem esse papel, né? Será que só estar em dia com as leis dos homens é suficiente para nosso adiantamento intelecto-moral, que é o alimento do espírito? Então eu gostaria de deixar essa reflexão. Será que o fato de eu estar em dia com as leis morais dos homens, ou seja, com as leis do planeta Terra, é suficiente para a nossa evolução no intelecto, moral e espiritual? Possivelmente, né? Sempre temos condições de melhorar. Então fica essa reflexão que muitas pessoas, às vezes, elas se limitam a isso. E aí vive um vazio espiritual, que quando a gente faz essa passagem, como está relatado aqui até este momento, né, ela sentiu muito isso, porque viveu simplesmente para o próprio ego. E felicidade, né, quando você consegue também proporcionar para as outras pessoas condições melhores. E aí a gente também se sente bem, se sente feliz. Então isso é uma reflexão profunda que nós precisamos, né, sempre que possível, analisar se nós estamos exercendo bem os nossos papéis, né, que nós temos aqui no planeta Terra. Eu agradeço o tempo, eu espero que tenha sido uma lição muito rica desse tipo de ensinamento e na semana que vem continuaremos com esse espírito porque temos mais reflexões para fazer nessa lição. Obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.